Oi pessoal, meu nome é Melissa, eu sou engenheira de computação, formada pela PUC e eu fiz mestrado e doutorado também aqui na PUC, no departamento de informática. Eu atualmente sou gerente de projetos aqui no Tecgraph e eu cuido e atuo, né, na área com que eu me especializei, que foi banco de dados. O grupo que eu trabalho junto aqui, a gente é bem focado em dado. Então a gente trabalha com engenharia de dados, com integração de dados. Na verdade a gente trabalha com uma preparação, organização do dado, gerenciamento, para que depois a gente consiga fazer o acesso e a busca a essa informação de uma maneira inteligente. Então o que a gente faz, assim, que a gente gosta muito é desse final, de conseguir prover, né, e pesquisar coisas relacionadas ao acesso e à busca inteligente da informação. Mas para isso a gente começa lá do início, né, tendo que tratar do dado, preparar o dado, para que depois consiga se realizar a busca de forma inteligente. Dentro disso que eu expliquei, de que a gente está envolvido, a gente desenvolve uma tecnologia que a gente chama de DUNK. DUNK é um acrônimo para Data and Knowledge Extraction, que a ideia é a gente fazer aquilo que eu comentei, preparar o dado e depois consumir esse dado. Então o pessoal fala muito sobre, por exemplo, Data Science. Né? Hoje em dia a gente está muito envolvido com, e as empresas estão querendo muito consumir esse dado para poder realizar a Data Science. O que a gente faz aqui é uma pré-etapa para que a gente consiga o Data Science. Porque para você conseguir acessar, buscar essa informação, organizar essa informação para depois aplicar os algoritmos de Data Science, tem um longo caminho. Então a gente está envolvido com o DUNK, que é essa tecnologia que a gente chama, é uma plataforma que a gente pode aplicar para qualquer domínio, e claro, para essa aplicação é necessário muito trabalho, mas assim, é um caminho que a gente percorre para preparar o dado para um determinado domínio, para que depois ele possa ser consumido por aplicações como Data Science. Hoje aqui no Tecgraph, né, a gente é muito parceiro, né, a gente tem uma parceria muito forte com a Petrobras. Então hoje a gente desenvolve um produto que chama Busca 360 e na verdade dentro do Busca 360 ele tem embutido o DUNK. Então na verdade o DUNK ele é customizado, instanciado para o domínio do Busca 360, que no caso é para a gestão de integridade de ativos industriais de óleo e gás. Mais precisamente, assim, né, falando de uma forma mais simplificada, o que a gente faz, a gente trata de dados relacionados à inspeção e manutenção de equipamentos que estão na plataforma. Então a gente organiza os dados e prepara esses dados que estão espalhados em diversos bancos de dados. No caso, isso é comum, né, dentro da indústria, de você ter diversos repositórios de dados, cada fonte de dados ser de um tipo diferente, às vezes são estruturados, às vezes são não estruturados, como imagens, áudios e vídeos. Então, esse material todo, né, esse conteúdo todo, ele é organizado de uma maneira que a gente mais assim unificada, vamos dizer, que é esse processo de integração de dados. E daí, a partir desse momento que a gente unifica, a gente também faz um processo de transformação nesses dados, que é esse que eu comentei, que chama de uma engenharia de dados, porque nem sempre o dado, da forma que ele nasce, é o dado que é o que realmente o usuário final quer consumir. Então a gente passa por um processo também de transformação, categorização, clusterização, que aí então ele chega num nível que fica mais próximo de ser consumido. E então isso a gente faz com alguns módulos do DUNK, que é esse de preparação de dados. Outra parte do projeto é a parte do consumo do dado, que a gente desenvolve aqui uma máquina de busca inteligente que consegue fazer com que um usuário final, sem ter conhecimento técnico, vamos dizer assim, ele consiga consultar essas bases de dados complexas que estão aí embaixo.
Então, o que motivou a gente há muito tempo atrás? O usuário, ele geralmente falava assim, o usuário que eu estou falando, no caso, na indústria, né, é um engenheiro, um técnico que está lá na plataforma, mas eu estou falando de uma maneira geral, não necessariamente precisa ser um engenheiro. As pessoas hoje querem ter uma experiência igual a do Google. Eu quero digitar lá algumas palavras-chave, dar Enter e retornar aquilo que eu preciso, né? Só que isso, num ambiente de indústria, a tecnologia que está por trás não é exatamente a mesma do Google, porque as informações não estão em um monte de páginas na web. As informações estão, como eu falei, dispersas em bancos de dados diferentes e às vezes em arquivos diferentes. Então a gente encontra um cenário bem diferente. Então, no fundo, o que o usuário quer e que a gente atende ali é fazer uma busca que é convertida por vou falar também de uma maneira simples, né, num script, que é o que um técnico teria que escrever se ele soubesse de computação, né, para poder ir atrás dessa informação que está escondida nesses bancos de dados e que estão espalhados na empresa. Então, o que a gente faz é essa conversão, né, do que o usuário digitou para esse script, né, falando assim mais tecnicamente para quem conhece, a gente converte para um SQL, se os bancos de dados estiverem em esquema relacional, e também transforma para um Spark, se for no mundo RDF. Mas no fato é que a gente faz isso sem o usuário ter que entender de SQL, Spark, tirando essa carga dele, né? Ou dele ter que aprender aquela linguagem de programação, né? Ou dele ter que pedir a alguém que conhece, depender de alguém. Ou num terceiro nível dele depender de alguém de desenvolver um programa que faça esses programas, esse tipo de coisa para ele. Então, a nossa ideia é democratizar o acesso ao dado, assim como o Google fez. Só que, em vez de num ambiente na web, num ambiente da indústria. É um fruto de uma pesquisa de longos anos, né? Hoje ele está dentro de um produto na Petrobras e trazendo resultados confiáveis em ambiente de produção por conta dessa longa caminhada e dele incorporar vários resultados de teses de doutorado e dissertações de mestrado e também trabalhos de alunos de graduação. Então, é um caminho longo que a gente percorreu para a gente estar com ele, né, nesse nível aí de maturidade e que hoje a gente pode aplicar a diversos domínios, né? É uma tecnologia que ele pode, como eu comentei aqui no Busca 360, que é para plataforma, para gestão de ativos industriais do topside. Hoje a gente já está vislumbrando a possibilidade de usar também no subsea, que é para a parte submarina, para olhar os equipamentos que estão né, no fundo do mar. Mas assim, ele pode ser configurado, né, ou customizado para outros domínios que for do interesse, por exemplo, cinema, né, ou sei, museu, ou para a área médica, porque a tecnologia em si, ela não está presa a um determinado domínio. Então, tudo isso foi ao longo de muito estudo, muita pesquisa que a gente desenvolveu aqui no TecGraph, em parceria, né, com o departamento de informática da PUC. E isso é contínuo, né? Então a gente começou com aquilo que eu comentei no início, de que motivados por queremos ter algo, o usuário quer ter algo como o Google, mas no fundo, por debaixo dos panos, ele não tem o que o Google tem, né? Ele tem um outro ambiente. Então teve essa motivação lá no início. Mas hoje a gente tem outras motivações, né? Por exemplo, ChatGPT e tecnologias desse tipo, né, que a gente conhecidas, né, tecnicamente como LLM, de Large Language Model, elas estão trazendo uma motivação enorme para a gente em termos de um poder de você fazer buscas em linguagem natural, de você poder conversar com a máquina. Então isso trouxe um grande impacto, né, uma grande motivação para a gente conseguir dar esse salto, né, no Dunk, que já trazia boas respostas, mas ele tem um determinado limite aí de onde a gente pode chegar com relação a conversar com o Dunk. E aí com o LLM a gente está super animado aqui, né, a todo vapor, na verdade, conseguindo, né, estudando, experimentando como que a gente
pode evoluir o Dunk aplicando LLM. E a gente, claro, né, com esse espírito aqui do TechGraph, a gente que gosta de pesquisa, que gosta de desafio, isso anima a gente, né? Nós estamos com vários artigos aceitos mostrando aí já vários resultados. Porém, né, como todo mundo, né, assim, quem está acompanhando aí o desenvolvimento do ChatGPT e de outras tecnologias dessas, sabe que eles mesmos avisam lá embaixo, nas letrinhas lá embaixo, dizendo, olha, as respostas dadas por essa tecnologia, elas não são totalmente exatas, né? O sistema ainda pode alucinar, que a gente fala, né? Que ele dá uma inventada. Então, para um ambiente que é sério, do tipo que a pessoa tem que tomar uma decisão baseado naquela resposta, a gente não tem como aplicar de olhos fechados, né? A gente tem ainda que ter um longo caminho para conseguir aplicar a LLM de uma maneira responsável dentro de um ambiente da indústria. Mas a gente está apostando, né, que com essa caminhada, na verdade não é só o TechGraph, o mundo, né? O mundo está investindo em LLM, que a gente vai ter muito bons resultados. Um dos maiores desafios nossos é que quando a gente trabalha com dado, para que ele realmente seja útil o que a gente está fazendo, para realmente acontecer, né, essa virada de chave e realmente conseguir com que os usuários usem a nossa tecnologia, a gente precisa de um investimento muito grande no entendimento do dado. Então isso entender o dado, conversar com o cliente, existe um processo aí, né, de especificar, de mergulhar mesmo para entender do domínio que a gente está tratando. Então, como eu comentei, o Dunk, ele é customizável, ele pode ser aplicado para diversos domínios. Então, se eu estou ali, no caso, né, de óleo e gás, eu vou precisar, e estou querendo fazer alguma coisa sobre gestão de ativos industriais, nós aqui, cientistas da computação, a gente precisa mergulhar para entender como os engenheiros mecânicos, tá? O pessoal lá que entende daquele negócio. Então a gente se aprofunda mesmo porque a gente precisa de organizar os dados para que eles consigam ser buscáveis, vamos dizer assim. Então isso a gente precisa criar, na verdade, uma camada semântica que converte o dado que nasce de uma maneira muito com uma cara de desenvolvedor de sistema, uma cara muito de cientista da computação, que é assim que ele é armazenado dentro do banco de dados ou nos arquivos e tal. E aí a gente tem uma máquina de busca, mas só que essa máquina de busca ela é acessada por um usuário final. Então esse caminho para você fazer com que a máquina de busca funcione, no meio dele existe uma camada semântica, que essa camada ela converte, né, aquilo que está escrito lá para o computador entender, para o que o usuário entende. Então tem que ter essa tradução, né, esse encontro, né, esse mapeamento entre o vocabulário do usuário final, como ele busca um dado, para o vocabulário que está lá entranhado no meio das tabelas de dentro do banco de dados. Então é um investimento muito grande, né, para poder fazer essa camada semântica, principalmente quando embaixo a gente tem algo muito disperso. Porque uma coisa é um cenário que você pega um banco de dados que está organizado. A outra é quando você entra no mundo da indústria, que você tem os dados espalhados em um monte de banco de dados. E nem sempre são bancos de dados organizadinhos, né? Às vezes tem um bundle de dados, não um banco de dados. Então, você tem vários sistemas. Isso porque não é uma crítica, isso foi uma minha, né? Isso é porque naturalmente na indústria foi acontecendo por conta desse processo nosso de digitalização. Então, aos pouquinhos foram nascendo diversos sistemas e cada sistema tratando de um pedacinho, né? Esse daqui trata de um problema, o outro trata do outro, trata do outro. E aí no final, agora, o pessoal de ciência de dados quer tirar informação, não é exatamente desse sistema ou desse sistema. O que interessa agora são todos os dados. Então é por isso que hoje a gente precisa de um processo muito grande, né, de entendimento de todos esses dados que estão espalhados em bancos de dados de sistemas totalmente diferentes, para construir essa visão integrada e próxima do vocabulário do usuário. Então eu comento às vezes que não tem mágica, porque acho que
isso não sou eu, né? Se vocês forem ler nos papers que tem sobre esses assuntos, mostra que esses projetos de ciência de dados, na grande maioria das vezes, fica 85% do tempo das pessoas envolvidas nisso é nessa parte inicial, né? É nessa parte aí de organização do dado, de entendimento do dado. Então, eu acho que isso é um dos grandes desafios, né, que por mais que o Dunk esteja pronto, né, não é assim que faz uma coisa acontecer. Da mesma forma que hoje em dia, né, dando um exemplo aqui do ChatGPT ou de coisas semelhantes tipo ChatGPT, foi treinado um ChatGPT sobre um monte de dados que estão espalhados na web, mas ele não foi treinado sobre um domínio específico, né, no caso da onde a gente está atuando lá com os produtos que a gente está fazendo, porque aqueles dados da indústria não foram treinados junto com o treinamento que teve com o ChatGPT. Então, existe todo um trabalho também de como é que a gente faz para que LLMs consigam entender esses dados que não fizeram parte daquele contexto quando o modelo foi treinado. Então, esses são, acho que, os nossos grandes desafios.